A Grande Pirâmide estava de pé na época de gigantes antediluvianos, quando Abraão visitou a civilização do rio Nilo, quando Joseph, que era chamado de Djoser, governou no Baixo Egito, e mais tarde quando os amoritas Hyksos partiram da África após um cataclismo de inundação em 1447 a.C., que foi imortalizado como o Êxodo de Israel. Embora as pirâmides estejam no Egito, elas não são egípcias. A Grande Pirâmide de Quéope e muitas outras encontradas na Grã-Bretanha, América Central e no Sul transcendem o antigo conhecimento arquitetônico em sua construção e perfeição, de acordo com os corpos celestes construídos em edifícios de pedra, tão pesado e complexo que nem mesmo hoje pode ser reconstruído pelas máquinas e tecnologias modernas. Muitos faraós ao longo da história tentaram reivindicar a Grande Pirâmide, mas o fato é que não há ídolos, artefatos ou hieróglifos dentro da pirâmide que sugiram uma origem egípcia. Na Terra dos Ídolos, seria possível que a maior obra de engenharia e arquitetura fosse desprovida de todas as indicações de propriedade? Muitos governantes egípcios usaram as pirâmides por vários motivos ao longo da história, como instalações de armazenamento, centros de culto, até mesmo colocando seus mortos nelas. Mas esses grandes monumentos existem desde muito antes da própria invenção da escrita, de antes do épico do Grande Dilúvio. Quéope é datado de ter vivido em torno de 3.000 a 2.500 a.C., o que biblicamente antedata o dilúvio. Alguns associam esse antigo rei ao próprio Enoque. Richard W. Noone escreveu em seu livro 5 de 5 de 2000, O Desastre Final, que um autor árabe anterior chamado Muhammad Ahmad Al-Hakim havia escrito. As pirâmides eram antediluvianas e resistiram à força do grande dilúvio. Em seu fascinante livro, o Sr. Noone vai além ao citar um homem que viveu 11 séculos atrás chamado Masaudi, um historiador árabe que traduziu uma antiga tradição copta que lembra estranhamente o profeta Enoque. Surid, um dos reis do Egito antes do dilúvio, construiu as duas grandes pirâmides. O motivo da construção foi o seguinte sonho que aconteceu com Surid 300 anos antes do dilúvio. Enoque é registrado como tendo interpretado os sonhos dos gigantes. No livro dos gigantes e outros textos do Mar Morto indicam que o ministério antediluviano de Enoque envolvia a interpretação de sonhos e profecias. A evidência bíblica do ministério de Enoque em visões proféticas é encontrada no livro de Judas em 1415 e na tradução do nome de seu filho, Metúsala, que significa literalmente "minha morte trará", o que é uma referência ao próprio cataclismo que conhecemos como Grande Dilúvio. E quando Metúsala morreu após 969 anos de idade, de acordo com o registro bíblico, o dilúvio aconteceu naquele ano em 2239 a.C. Sendo antediluviano, não há como o rei Surid ser egípcio. Os egiptólogos afirmam que seus ancestrais planejaram e construíram a Grande Pirâmide, quando na verdade esses feitos antigos de engenharia e precisão pertencem a uma civilização que predata o Egito em pelo menos 600 anos, mas provavelmente em tempos ainda mais distantes. Colin Wilson produziu evidências fascinantes em seu livro de Atlântida, a Esfinge, de que uma antiga relíquia chamada Turin Papyrus registra que antes de qualquer ser humano governar o Egito, a terra era governada por deuses e semideuses. Wilson passa a localizar um antigo texto de construção egípcio que registra que há muito tempo 7 sábios construíram a mansão dos deuses, a Grande Pirâmide, depois de sobreviver a uma inundação catastrófica. Esses sábios foram identificados como deuses construtores. O dilúvio mencionado aqui pelos textos arcanos da construção não é a catástrofe da Bíblia, mas outro dilúvio, que destruiu 1/3 de todas as cidades detalhadas no livro de Jasher no ano de 3439 a.C., exatamente 1.200 anos antes do dilúvio de Noé, em 2239 a.C., ou 43.200 dias. Curiosamente, isso é confirmado pelas primeiras traduções babilônicas e textos que afirmam que os 7 sábios mencionados no épico de Gilgamesh eram os 7 mestres artesãos que viveram antes do dilúvio e ensinaram à humanidade todos os ofícios, os Anuna. Esses deuses construtores são únicos por causa de sua presença nos escritos babilônicos e egípcios. A presença deles pode ser a única explicação de o porquê a civilização de repente se desenvolveu do nada em Exen-Hilo, o Neolítico se transformando em vastos centros urbanos sem período de desenvolvimento entre eles.
Entre essas duas culturas clássicas não existe nenhuma evidência arqueológica de desenvolvimento etnológico, intelectual ou arquitetônico. A civilização apenas apareceu. Tão profunda era a crença nesses 7 sábios que quase toda a população, após o dilúvio dos dias de Noé, antecipou seu retorno. A lista de reis sumérios registra que os reis celestiais pré-dilúvio, que viveram tempos de vida incrivelmente longos, retornaram novamente após o dilúvio que quase erradicou a humanidade. Essa realeza divina e sombria consistia em 50 seres divinos, dos quais 7 eram gigantes poderosos chamados de 7 Grandes Anunnaki. Esses gigantes não apenas levaram a humanidade ao misticismo e às ciências prejudicais que Noé suprimiu a pedido do Criador, mas esses enormes homens-deuses construíram edifícios megalíticos, as paredes de Uruk e outras cidades da Mesopotâmia, e monumentos como a Torre de Babel, tudo agora reduzido a ruínas que ainda intrigam os arqueólogos modernos. Assim como os faraós egípcios afirmavam ser descendentes dos primeiros deuses do Egito, governantes mesopotâmicos como o rei Sugri, da terceira dinastia por volta de 2000 a.C., proclamaram que ele era um descendente direto dos primeiros deuses e reis de Uruk. A confirmação surpreendente deste rei Sugri foi desenterrada em 1967 no mais estranho dos lugares, La Grande Gorgia. Como esse antigo tablet de chumbo surgiu na América do Norte pré-histórica nunca será totalmente explicado. Este artefato está escrito em uma escrita cuneiforme suméria, possivelmente uma cópia acadêmica que data do 43º ano do reinado do rei Sugi, um rei sumério da terceira dinastia, embora haja muita controvérsia quanto à data real do reinado de Sugi mencionado na placa. As frotas de migração em massa de milhares de navios, uma onda humana de caucasianos, dezenas de milhares de famílias e tudo o que possuíam fugiram da América do Norte em 2239 a.C., escapando das cidades que a Fênix havia enterrado completamente. Frotas que navegaram direto para o mar Mediterrâneo que o cataclismo da Fênix criou em um único dia.